Olá, meus amigos. Na última segunda-feira, eu li uma notícia jurídica que me chamou bastante atenção. Ela dizia que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia decidido que o contrato verbal de prostituição não é um contrato ilícito. O caso em concreto trata-se de um rapaz, um garoto de programa, que havia realizado préstimos de cunho sexual que foram previamente acertados com o freguês e ele não teria sido pago. O juiz de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque, pasmemos, para ele havia falta de interesse processual. Eu não consegui acesso aos autos, que estão em segredo de justiça, por óbvio, mas essa decisão de primeiro grau é aquela típica decisão que não tem lastro lógico-jurídico nenhum. Infelizmente, é o tipo de decisão que é praxe nos fóruns paulistas. Felizmente, a sentença foi reformada pelo tribunal, que acolheu o argumento de que a prostituição não é crime e, portanto, o contrato verbal de prestação de serviços de natureza sexual também não seria ilícito, o que justificaria, assim, o prosseguimento da ação. O grande embate, nesse caso, está em alguns dispositivos que existem no Código Civil, dispositivos esses que impõem alguns adjetivos para que ocorra a validade do negócio jurídico, e o direito subjetivo do prestador de serviços em receber a contraprestação pelos serviços que foram prestados. Dentre esses artigos do Código Civil, eu posso citar o artigo 122, por exemplo, que impõe ao negócio jurídico a obrigatoriedade da observação dos bons costumes para que ele seja um negócio jurídico válido. E é exatamente aqui que esse caso me desperta interesse, porque ele traz à tona uma discussão histórica, que é a discussão histórica da formação do pensamento jurídico moderno. É a discussão que trata da grande diferença entre a via antiga e a via moderna do direito. Bom, no século XIII, os frades franciscanos lutavam contra o papado para ter somente o direito de uso e não de propriedade dos seus bens. Porque eles, por voto confessional, por voto religioso, escolheram não possuir propriedades. Mas eles gozam de propriedade. Veja bem, eu não tenho propriedade, mas eu vou comer alguma coisa. A partir do momento que eu pego essa coisa e vou comer essa coisa é de minha propriedade. Então, havia uma grande discussão, até jurídico-filosófica, né, neste século XIII, em relação aos franciscanos. Eu não vou me adentrar muito nessa querela, que é muito importante para o direito, diga-se de passagem, mas eu vou dizer somente que essa querela culminou em algo de grande relevo, principalmente para o direito. Duns Scoto e Guilherme de Ockham, que foram dois franciscanos, no meio de toda essa discussão, acabaram fazendo verdadeira escola ao negar a existência de universais. Calma, eu vou explicar o que é isso. Até então, naquela época, a via antiga defendia a ideia platônico-aristotélica de que se eu nasci de dois seres humanos e de mim nascerão seres humanos, isso implica dizer que eu pertenço a uma classe que nós podemos denominar de humanidade. Já para os franciscanos, que foram citados, principalmente o Scoto e o Ockham, humanidade é algo que não existe. Humanidade é só uma palavra, um signo que representa uma ideia. E o que existe de verdade para eles? Para eles, a única coisa que existe, de fato, é cada indivíduo, cada ser humano. Para eles, não existe a ordem franciscana. Para eles existem diversos frades franciscanos pelo mundo. À primeira vista, hei de concordar,
Parece que essa é uma discussão somente filosófica, mas os seus efeitos, seus reflexos no direito são imensos até hoje. Como exemplo, básico exemplo, é dessa discussão que surge a ideia, por exemplo, de direitos subjetivos. E a partir do momento que existe a ideia de direito subjetivo, o direito, que antes tinha um campo de atuação bem delimitado, acaba invadindo a vida de cada um de nós. Na via antiga, o objeto do direito ele era objetivo. O que isso significa dizer? Isso implica que, no negócio jurídico, o direito ele cuidava do negócio jurídico em si e não das partes envolvidas. Eu vou citar um exemplo para esclarecer bem. Em um contrato de prestação de serviços, por exemplo, onde o prestador realizou os seus préstimos e o contratante não pagou, algo muito semelhante ao que estamos estudando aqui no caso concreto, o direito ele cuidaria somente da relação jurídica existente entre essas duas pessoas. De modo que o prestador de serviço que não foi pago jamais diria que daquela relação jurídica teria surgido a ele um direito subjetivo de receber a contraprestação. Ao contrário disso, ele diria que a obrigação de pagar existe por causa da existência do negócio jurídico. Vamos voltar aqui ao caso em tela, né? Por que ele é tão interessante, tão caro a nós aqui do Via Antiqua? Exatamente porque nós temos no nosso Código Civil de hoje alguns dispositivos que são nitidamente um resquício dessa via antiga. São dispositivos que se preocupam com o negócio em si, determinando que ele precisa ser lícito, determinando que ele não pode contrariar a ordem pública, tampouco os bons costumes. Vocês conseguem perceber como esses dispositivos do nosso Código Civil atual voltam o olhar do direito exatamente para o negócio jurídico em si e não para as pessoas envolvidas? Em contraposição a isso, no nosso sistema jurídico atual, que é moderno, que é resultado dessa vitória do nominalismo, ou seja, dessa vitória da corrente que combateu a ideia dos universais, nosso direito é fundado no sujeito. Se nós analisarmos a pirâmide de Kelsen, que eu coloquei aí, nós temos a Constituição Federal no grau mais elevado do nosso ordenamento jurídico. E o que está no epicentro da nossa Constituição Federal? O indivíduo. Ou seja, o epicentro do nosso ordenamento jurídico, o epicentro do nosso direito, no que se baseia o nosso direito. Nosso direito se baseia no indivíduo. É do indivíduo para fora. Na via antiga não era assim. Mas hoje não poderia ser diferente, porque não é só o direito nosso que é o resultado dessa vitória do nominalismo. A nossa sociedade, o nosso pensamento moderno é resultado dessa vitória do nominalismo sobre os universalistas. E é aí que nós começamos a perceber que, de certo modo, essa via moderna entra em colisão, ao menos uma colisão aparente, com esses dispositivos do Código Civil que são um resquício da via antiga. E qual que é a solução que a modernidade nos traz? O pensamento moderno diz que nós deveríamos fazer uma releitura dos dispositivos dessa via antiga sob o prisma da via moderna, sob o prisma da via moderna. Fala-se, portanto, de uma reinterpretação do ordenamento jurídico através dos princípios constitucionais vigentes, ou seja, uma reinterpretação do sistema jurídico antigo, colocando o sujeito no centro dessa interpretação. Ao fazerem isso, todavia, todos os operadores do direito escancaram uma total desconexão de ideias. No caso concreto, o desembargador relator realizou uma digressão
acerca da evolução da mentalidade de parte da sociedade para tentar justificar que a prática da prostituição é, hoje em dia, mais aceita que antes, e, portanto, ele conclui que permitir o acesso à justiça é respeitar a dignidade sexual, a soberania sobre o próprio corpo e a livre autonomia no ato de contratar. Ainda segundo o desembargador relator, durante a constante evolução dos costumes e da proteção da garantia pela Constituição, não se pode negar tutela àquele que busca receber o valor ajustado de quem se aproveitou de seus serviços de cunho sexual livremente contratados. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que o desembargador está tentando fazer aqui. Ele está colocando a validade do negócio jurídico, que é a via antiga, como condição para o direito subjetivo do indivíduo, que é a via moderna. Apesar da roupagem que é dada pelo desembargador para o caso, não existe, meus caros, nenhuma conexão entre uma coisa e outra. A prostituição, que é o negócio jurídico no caso concreto, ser socialmente aceita, não guarda nenhuma relação com a dignidade sexual e com a soberania sobre o próprio corpo, que é o quê? Um direito subjetivo. O desembargador relator faz crer que existe uma conexão entre a sentença condicional, que é a prostituição socialmente aceita, e a conclusão, que é a dignidade sexual e a soberania sobre o próprio corpo. Mas isso não existe, são coisas distintas. Vocês conseguem enxergar a distância que existe entre uma coisa e outra? Isso é que eu chamo de gap lógico das sentenças. É o típico gap lógico disfarçado, que é extremamente cobrado em certames para a magistratura estadual, por exemplo. E eu falo da magistratura estadual porque já me debrucei estudando para essa magistratura estadual e eu sei exatamente do que eu estou falando. Se você teve uma formação intelectual mais escolástica, mais voltada para a via antiga, mesmo sem saber, como foi o meu caso, apesar de eu ter estudado no Centro Regional de Tecnologia Santa Escolástica, mas eu não sabia do que se tratava, né? Lá eles não ensinavam a gente de uma maneira muito convencional, eles ensinavam a gente a pensar por nós mesmos, né? A descobrir. Se você não sabe o princípio da matemática, debruce-se sobre o problema e você vai descobrir, você vai acabar descobrindo o que você já sabia. Então, é um ensino diferenciado, né? Então, se você é dessas pessoas que teve um ensino um pouco mais diferente do que este comum, você vai sentir imensas dificuldades em ser aprovado num certame desse tipo. Porque a probabilidade de você enxergar esses gaps lógicos e errar as questões é imensa. Eu conheci outra pessoa também, que além de mim, sofreu e sofre ainda dessa mesma dificuldade. Uma pessoa que pensa fora da casinha e por isso não consegue ir bem nesses concursos, né? Não estou me excusando, né? Na verdade, eu sinto grande admiração por pessoas que conseguem bem nesses certames, elas são pessoas muito focadas e pessoas que conseguem abandonar, às vezes, até a própria racionalidade para adotar na sua mente aquilo que os tribunais vêm dizendo, aquilo que tem sido a praxe, abandonando um pouco a razão. É necessário um grande esforço para isso, e eu reconheço esse esforço, ok? Eu somente acho que é uma pena nós deixarmos a razão humana de lado para criarmos um direito que é mais mecanizado e menos pensado. Mas, enfim, vamos voltar para o caso. Eu gostaria de propor aqui, então, uma análise deste caso em concreto sob a perspectiva da via antiga. E, para isso, eu preciso voltar rapidinho no tempo. Antes dos nominalistas parirem essa ideia de direitos subjetivos, o direito, como eu já falei, ele tinha um campo limitado aos negócios jurídicos. Então, o que hoje nós chamamos de direitos subjetivos não era campo do direito antigamente. Era chamado de poder individual. O direito não se miscuía nesse poder individual. E, quando o direito não se miscui neste poder individual, na esfera individual de cada pessoa,
nós temos por consequência que o Estado também não cuida da autonomia do próprio corpo dos indivíduos ou das escolhas desse indivíduo, ditando, literalmente, o que é lícito e o que é ilícito ser feito consigo mesmo. Em resumo, pouco importava, na via antiga, o que a sua vontade fazia com você mesmo, desde que não interferisse na esfera do poder individual de outra pessoa. Então, quando o direito extravasa a esfera do negócio jurídico e atinge a esfera do poder individual, ele começa a ditar regras de como se portar consigo mesmo, porque ele começa a cuidar daquilo que antes era cuidado pelo próprio indivíduo. Vocês querem um exemplo disso? Eu tenho um caso em que os pais, ambos professores, em comunhão com a opinião da professora e da coordenadora pedagógica da escola da sua filha de 6 anos de idade, chegaram à conclusão de que essa menina, por conta da pandemia, não tinha feito um bom prezinho. E que, portanto, ela não estava preparada para o primeiro ano do ensino médio, aos 6 anos de idade. O que aconteceu? Por força de lei, a menina, pela idade que tem, é obrigada a frequentar o ensino fundamental, não pode regredir, para ter uma boa qualidade de ensino. Mesmo que isso signifique uma defasagem de aprendizagem dessa pessoa, uma defasagem que pode acompanhá-la por toda a sua vida acadêmica. Pouco importa. É o Estado se miscuindo na esfera individual. A nossa tendência de enxergar a via antiga como insuficiente para resolver os problemas de hoje em dia é grande, é uma tônica. Mas eu quero, agora, tentar provar para vocês o contrário. Apesar do campo de atuação do direito ser bem mais estreito na via antiga, como estamos falando, porque ele descarta os direitos subjetivos, é importante nós sabermos, primeiro, que a finalidade do direito, na via antiga, é o da equidade. Ou seja, é o sum quic ius tribuere, ou dar a cada um o que é seu por direito. E no caso concreto, nós temos um rapaz que, após ter sido contratado para prestar serviços de cunho sexual, ter prestado esses serviços, não foi pago em conformidade com o que tinha sido entabulado entre as partes. A natureza da preocupação com a moralidade desse negócio jurídico guarda estreita relação com os reflexos que isso causa na sociedade. Em uma relação entre duas pessoas, cujo sexo é consentido por uma, mesmo que seja mediante paga, ou promessa de paga, não há que se falar em qualquer reflexo negativo, qualquer reflexo funesto a outrem que não as duas partes. De modo que, para a via antiga, esse negócio é válido já na sua essência. Aliás, se nós analisarmos os resquícios do Código Civil, é isso que está lá. Porque o Código Civil brasileiro, no artigo 104, fala o quê? Que o negócio jurídico é válido se o agente for capaz, o objeto for lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma do negócio for prescrita e não defesa em lei. Simples, não? Ah, mas quer dizer então que pode tudo, César? Não, não é assim. Seria diferente se o caso fosse de um indivíduo contratar um outro alguém para matar ele próprio. Apesar da vida do indivíduo fazer parte da sua esfera de poder, ela não pode ser tirada por outrem, nem mesmo com o seu consentimento. De outra banda, praticar sexo com outra pessoa de forma consentida não é crime. Matar alguém é crime. Por quê? Porque o sexo é uma atividade natural. Inclusive, é uma atividade derivada de um instinto criativo. E não só criativo, procriativo, ou seja, que está para além da criação. Ao passo que a morte, por sua natureza, atenta contra o instinto básico de toda a natureza existente, de toda a natureza viva.
Toda a natureza vive não para morrer. Não está ali para morrer, apesar de a morte ser inevitável. Ela vive para viver. Ela está ali, ela existe para viver. Então, a subsistência parece ser uma lei natural básica. As coisas tendem a se manter vivas. As adversidades podem tirar a vida dessas coisas, mas elas tendem a se manter vivas. Então, a manutenção da vida de outrem, através da abstenção de cometer um mal mortal, é uma obrigação natural. É uma obrigação derivada do poder individual. E não é à toa, meus caros, que o direito, inclusive o direito atual, protege a vida de cada um de nós contra o ataque de outra pessoa, porque essa é uma obrigação natural. Mas o nosso direito não nos protege contra o nosso próprio ataque, contra nós mesmos, porque isso é uma esfera do poder individual. Daí deriva a não criminalização da autolesão, do suicídio, por exemplo. Isso é um nítido resquício da via antiga no nosso ordenamento jurídico atual. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além na análise desse caso concreto e propor uma hipótese aqui. E se o oposto tivesse acontecido? Ou seja, e se o contratante tivesse pagado o rapaz e o rapaz, por qualquer motivo, se negasse a praticar sexo com ele? O cliente teria direito a exigir que o rapaz praticasse sexo com ele? Numa análise perfunctória da via antiga, poderíamos dizer que essa via, através do sum quic ius tribuere, ou sum quic tribuere, ou dar a cada um o que é seu, seria uma via que autorizaria uma barbaridade dessas. Obrigar o outro a praticar sexo com aquele que contratou. Mas não o é. Tudo aquilo que nós temos como direito subjetivo hoje, e que, portanto, é controlado pelo direito e pelo Estado, é compreendido na via antiga, como já vimos, como poder individual. E por isso o direito jamais obrigaria um garoto de programa a pagar sua dívida através do sexo não consentido. Qual que seria, então, a solução imposta pela via antiga? A restituição do valor pago. Mas a via antiga também não se oporia de modo algum se o contratado, o garoto de programa, decidisse por si só, por livre e espontânea vontade, pagar o que é devido ao contratante através do sexo consentido. É seu poder individual. Ele estaria no gozo do seu poder individual. Então, vale lembrar que a obrigação de restituição ou a possibilidade de prestar o serviço livremente não advém de um direito subjetivo da outra parte. Lembrem-se disso. Para a via antiga não existe esse direito subjetivo. O que se verifica aí é a relação jurídica travada entre as partes. Existe uma obrigação ligada a esta relação jurídica. O direito tem visão na relação jurídica e não nos sujeitos. Nós percebemos, então, eu acho que estão percebendo também, que a via antiga, por se utilizar tanto da razão quanto da observação do cosmos, a observação de como o universo se comporta, para daí então extrair o direito, essa via acaba garantindo o que hoje nós chamamos de direitos subjetivos. Mas com uma grande diferença. A diferença de que a regra premente da via antiga é a não invasão do direito nos poderes individuais. Outra grande diferença é a possibilidade de uma explicação racional dos fundamentos das decisões. Algo tão carente nos dias de hoje. Soluções que vemos hoje, em que pese serem interessantes e muitas vezes apontarem até para a mesma solução da via antiga, elas não têm sustentáculo, elas não têm base, elas não conseguem gozar de uma motivação coerente, de uma motivação logicamente concatenada, que concatena as ideias, os pressupostos da decisão. Isso não poderia ser diferente, porque a via moderna, ela é o resultado do nominalismo.
Ela é o resultado desse movimento que abandonou a razão humana, que abandonou a observação do mundo. Nós vemos hoje uma tentativa de superação do positivismo pelo direito. E essa atual tentativa, eu vou dizer para vocês, ela é um tanto quanto infantil. E quando eu falo infantil, eu não estou querendo ser pejorativo. Eu estou dizendo que essa infantilidade está relacionada a uma tentativa que não se ladeia, que não se utiliza da visão histórica, do fundamento do pensamento jurídico. E assim os operadores do direito tentam, mesmo que inconscientemente, ligar uma via a outra, a via antiga, a via moderna. E isso é impossível. E é nessa tentativa que as soluções ficam impregnadas de falta de lógica. E se levarmos isso no limite, nós temos aí que os embargos de declaração que opomos um embargo de declaração, e esse embargo de declaração já é capaz de escancarar a verdade. A oposição de embargos de declaração das decisões, elas escancaram essa verdade inconveniente. Que verdade inconveniente é essa? Para explicar essa verdade inconveniente, vamos dizer que nós temos um solo. O solo, ele é, no mais das vezes, fixo. Existem lugares que ele treme, que ele se parte. Mas, via de regra, ele é fixo. Então, procurem enxergar isso como uma alegoria, tá? Não no sentido técnico da coisa, geológico da coisa. O solo é fixo, rígido, estático. Mas tudo o que acontece acima dele, todos os fenômenos que acontecem em cima dele, que se apresentam em cima dele, eles têm uma característica em comum, que é a mutação, a efemeridade, a mutabilidade. Dada a formação do pensamento jurídico atual, nós conseguimos enxergar, então, nitidamente, que as operações do direito, elas têm se baseado não nesta fixidez do solo, e sim nesse mundo efêmero, passageiro. E como tudo que é efêmero está condenado ao declínio, óbvio, nós temos, então, operações do direito que não conseguem se sustentar nem no espaço e nem no tempo. Os juízes, em especial, porque julgam, ao perceberem esse caos jurídico, por que um caos? Porque ele não está baseado no que é firme. Ele tenta se basear no que perece. Então, isso gera um caos. E os juízes, ao perceberem este caos, apegam-se ao quê? Ao solo que é firme? Não. Eles acabam se apegando em si mesmos. Porque eles olham um mundo de incertezas. E a única certeza que eles têm é que eles próprios existem. Então, eles vão se apegar a quê? A essa coisa que eles entendem que é firme, a si mesmos. Mas quando eles fazem isso, eles acabam se esquecendo de que eles próprios estão acima do solo firme e, portanto, eles próprios também são efêmeros. Desse modo, meus caros, os juízes que decidem conforme as suas próprias vontades só podem produzir decisões que não se sustentam. São decisões que podem até parecer coerentes, mas que não guardam, na sua essência, qualquer relação com a firmeza. No fundo, são decisões que contêm um vazio intransponível. Bem, vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, fiquem atentos, vamos produzir mais conteúdos relacionados à via antiga, a formação do pensamento jurídico e, principalmente, como nós podemos, através desse estudo, criar uma nova cultura jurídica, uma cultura de um direito que é racional, que é observacional e que, portanto, consegue, a contento, resolver os nossos problemas modernos. Muito obrigado pela atenção e até as próximas.